Levítico capítulo 12 está dentro de uma grande porção dentro da obra, onde ali Moisés lida com as leis da purificação. Ali você fica sabendo que pessoas, objetos, animais são considerados puros ou impuros. Essa passagem, essa grande porção da obra, ela, poderíamos dizer, foi meio que prefaciada pelo capítulo 10, onde ali nós encontramos o relato da morte de Nadab e Abiú, homens que se aproximaram do lugar santo de Deus de forma equivocada. Há uma relação entre Nadab e Abiú e as leis da purificação, porque no final desse grande bloco da lei das purificações, você encontra uma advertência no versículo 31, onde ali Moisés mostra que caso você não siga essas regras, certamente você vai morrer. Então, esse exemplo, né, do capítulo 10, esse relato do capítulo 10, meio que alerta aqueles para a importância dessas leis da purificação. A grande questão para os estudiosos é saber qual é o coração, qual é o critério maior que Deus utilizou para classificar pessoas, comportamentos, objetos e animais como puros e impuros. São muitas as explicações e aqui eu queria considerar basicamente aquela que eu entendo ser que explica melhor esses critérios, que é o contraste entre vida e morte. Observe que tudo aquilo que está ligado com a impureza tem uma relação direta com a morte e assim o contrário também, com a pureza, com a vida. No caso das regras da mulher, ela perde o seu sangue. No caso do homem, o sêmen também tem uma relação direta com a vida. Há uma perda de vida. Tanto é que alguns rituais para estabelecer a purificação de volta, na verdade, envolviam somente uma lavagem ou até o próprio tempo. Algumas coisas eram resolvidas no final da tarde ou 7 dias depois. Então eu creio que essa dicotomia, esse contraste entre vida e morte pode explicar muito bem esse critério de pureza e impureza que encontramos nessas leis da purificação. Observe, por exemplo, os animais que estão relacionados com a morte, por exemplo, os animais que comem carniça, os animais que são carnívoros, os animais que vivem debaixo do solo, animais que estão relacionados com os deuses do submundo. Então isso parece ratificar a ideia de que a explicação maior para o critério de pureza e impureza, ou seria o coração desse contraste de pureza e impureza, está no contraste entre vida e morte. Quanto a Levítico capítulo 12, a dificuldade na interpretação lá diz respeito ao tempo de purificação da mãe ao ter uma menina e ao ter um menino. Esse tempo de purificação diferenciado tem levado algumas pessoas a entenderem que o texto, de forma indireta, está apregoando algum tipo de inferioridade por parte da mulher. O que é um equívoco muito grande, porque se você observar bem o capítulo, ele é um capítulo bem curto, aliás é o capítulo mais curto do livro de Levítico, você vai observar que o elemento diferenciador do menino para a menina naquela passagem é a circuncisão. Então a circuncisão é que justifica, por exemplo, a mãe do menino ir ao templo para a circuncisão dele no 8º dia. Então ela tinha 7 dias de purificação diferenciada da menina por causa da circuncisão. E aí fica a pergunta, por que então 33 dias depois, caso a mãe tivesse ficado num estado de impureza por causa do menino e 66 dias por causa da menina? Aí vem um ponto importante. Nas leis da purificação, observe que a perda de sangue gera um estado de impureza. Porém, o sangue é um dos elementos simbólicos de purificação. O sangue e a água são os elementos que simbolizam claramente a vida. E há referências claras entre o sangue e a vida. Então a explicação que eu entendo ser a mais viável é que o sangue da circuncisão da criança não faz dessa criança especial melhor, mas ela reduz o tempo de impureza da mãe. Então não é que o tempo de impureza da mãe ao ter uma menina é o dobro do tempo de impureza caso ela tivesse um menino. Não é que aumenta ao ser uma menina, mas o sangue do menino faz com que esse tempo de impureza seja reduzido. Esse sangue dele gera algum tipo de impureza. Então a perspectiva muda um pouco. Então não é tanto que a menina gera uma impureza maior, mas que o menino reduz o tempo de impureza, que seria normal, que seria, digamos assim, sem a circuncisão, a mãe estaria num tempo de impureza normal como o da menina. Mas a circuncisão faz a diferença. É o elemento diferenciador entre o menino e a menina. Não tem nada a ver com questão ontológica, com questão de valor, de que o homem vale mais do que a mulher. Mas é que o sangue da circuncisão gera uma purificação. Portanto, não é que a menina gera um tempo de impureza maior
mas é que o menino gerou diminuiu, reduziu o tempo de impureza da sua mãe. É isso.